Então, pronto. Sétimo Acho ano. que ontem a gente fez, não, professor, exercício, professora? A Mas gente eu fez acho que ontem não exercício. terminou, não. Marconildo, que eu não marquei ainda. Peraí, o sétimo ano é aula, Marconildo. É aula certa. Então, vou abrir o livro aqui do sétimo. Qual é a página? A página, eu estava com o sexto, depois que eu... É aqui, viu? Então, nono ano aqui, redação. Vou passar para você. Professora, Revisão. então a próxima aula só vai passar exercício? Aula de redação. Agora é aula. Aí a próxima aula que é exercício. Sempre vai ser Uma aula de história. É uma só, administração na América. Ah, uma aula de só Peraí. explicação e outra de exercício. E a outra é exercício. Aí é a página, sabe? A página 160. A gente terminou ontem o exercício, não foi? Terminamos, página 160. Mata Atlântica, 5 séculos de devastação. Eu terminei ontem o exercício, aí hoje é... Sim, aí você quer do sétimo ano, né? Página 160. 160, deixa eu abrir aqui, aí você vê aqui. Só um minutinho. Aí deixa eu colocar aqui esse negócio aqui de novo. O título é Mata Atlântica. Tá certo. O século de devastação. Ok. Deixa só eu abrir aqui o negócio. O sexto só vai ser exercício, o sexto. Ótimo. Oi. Essa é a última aula do dia. Vocês estão numa boa. Da próxima vez eu pego você para Limão. Bom dia. Aí, deixa o livro aqui, 173 é? Não, 160. 160. Não, é aqui na outra aula que eu estou abrindo o livro. 160. 160. Deixa eu só chegar aqui, viu? Aí eu passo para vocês. Aí. Então, nono ano, vocês estão vendo aí essa página, ele está carregando. Mata Atlântica, 5 séculos de devastação, é? 5 séculos de devastação. Pronto. Vou passar aqui. Menino, tá faltando gente no sétimo ano, viu? Preguiça. Não é, esses meninos estão tudo preguiçosos. Tem uns meninos que gostam de botar a câmera e dormir. Pois é. Eu já anotei. E outro também, né? E tá chegando no final do ano. Aí depois Professor, fica todo aperreado. Professor Valentário de quem está presente. Tá, anote aí e passe lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, esse assistente é nota 10. Que isso? Tem pouquíssima gente. Eu estou admirado com esse assistente. Assistente nota 10. Jade está nota 10. Melhor assistente. Jade mudou demais, viu? Graças a Deus, isso aí. Graças a Deus. Que isso? Por que tem tanta gente faltando? Eu não sei, eu acho que estão querendo que eu ligue, né? É. Estão querendo que eu ligue. Não, fala. Olhou stories que quis escapar. Aí eu vou... Peraí. Eu tô com saudade da escola, professor. Eu não, Deus me livre, eu não quero voltar para a escola tão cedo, só depois que a Eu quero. Nono ano, aguarda aí que eu vou ligar para o sétimo ano aqui, viu? Peraí, só um minutinho que eu vou ligar para o sétimo. Saudade é porque a gente não pode... Peraí, né? esse Gil, que eu vou ligar agora para o sétimo. Eu já mandei, Jade. Deixa eu ver. Daiane não tá. Daiane tá aí? Tá não. Aí Daiane, Darlan. Everton tá aí? Tá não. É isso aqui, vou olhar. Aí. Peraí, viu? Aí eu tenho que gastar as aulas assim, não dá não, meu Deus. Aí deixa eu vou ligar de novo para aqui, deixa eu ver quem é. Jade tá aí, Letícia tá aí? Letícia tá não. Letícia,
Letícia não veio. Luiz Vitor tá Esse aí. Letícia faltar. Luiz Vitor tá aí. Luísa. Certo? Deixa eu ver quem mais. Só vou botar essas três para depois. Menino do céu, esses meninos. Sei não, viu? Então, hein? Que tal, hein? Aula de história, Letícia. Tchau. Letícia tá chegando. Deixa eu ver quem mais aqui. Letícia. É mãe de Luísa. Luiz não tá. Maísa tá aí? Tá não. Não. Maísa. Todo mundo que tava na Natália outra tá aula aí? não tá. Natália tá aí? Tá não. Eu vou ligar para Natália, Nicolas. Aí, Rian. Rian, vou ligar na outra vez. Tá, eu vou ligar para 3, uma vez só. Oi, aula de história, menina. Não apareceu pra mim, não. Pois tá aí no grupo, viu? Jada, passa para Natália. Passa para Natália o link, Jada, que ela disse que não apareceu para ela, não. Ela me bloqueou. Tinha um recado de Taislane aqui, mas eu não consegui nem... Professor, Ela vai desbloquear você, aí você manda para... Não foi ela, não. Foi a mãe dela. Tá certo, Natália. Alguém manda aí para Natália o link, por favor. Ela me bloqueou também. A mãe dela me bloqueou. Ixi, Maria. É porque a mãe dela não quer que ela fale com o menino. Ah, tá certo. Então, deixa eu... Ai, meu Deus, eu tenho que voltar para falar com ela. Peraí. Aí tem o Alisson, tá aí. Taislane, Rian, tá bom. Então, o Rafael já tá aí. Eu vou mandar para ela, só um minutinho. 7º ano, História, Natália. Será que ela me bloqueou? Porque eu também sou menino, né? Eu não, bloqueei. Ela já tá aí, já entrou? Natália? Natália entrou. Ah, tá certo. Eu mandei para você. Será que ela me bloqueou porque eu sou menino? Vai, continua aí. Vamos aí, gente. A aula é boa assim, viu? Divertida. A gente tem que fazer uma aula divertida. Pode começar. Pronto, vai botar o livro? Ah, certo. Espera aí que aqui saiu. Pera, deixa eu procurar aqui. Aqui saiu o livro. Ixi Maria, esse baboso desse carro. Então, Mata Atlântica, 5 séculos de devastação. A Mata Atlântica foi cenário dos primeiros encontros entre os nativos da terra e os portugueses que aqui chegaram. A partir de 1500, abrangia uma área equivalente a 13.154.060 quilômetros quadrados e estendia-se originalmente ao longo do território atualmente compreendido por 17 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O bioma da Mata Atlântica caracteriza-se pela rica biodiversidade, com diferentes formas de vegetação e muita espécie de animais. A heterogeneidade da Mata Atlântica é formada pela grande variação de tipos de solo, relevo e clima. Em razão disso, alguns estudiosos referem-se à Mata Atlântica. Observe alguns exemplos da diversidade que você encontra na Mata Atlântica. Então, aqui, ó, antes de a gente ver, a gente tem bioma, conjunto formado por clima, solo, relevo, hidrografia, vegetação, animais e outros seres vivos em determinada região. E nós temos aqui heterogeneidade, quer dizer, variedade. Aí aqui a gente está vendo, observa os exemplos. Aí aqui, ó, tem recobrindo porções da Serra do Mar,
encontramos as características que melhor definem a Mata Atlântica. Floresta densas, fechada, ou seja, com muitas árvores próximas, com uma grande unidade ao longo do ano. Na foto, porção de serra do mar recoberto por florestas densas em Morretes, no Paraná, foto de 2017. Então tá aqui, ó, tá vendo? Esse que eu acabei de ler, essa que tá aqui, bem linda, linda mesmo. Então, dentro da Mata Atlântica, existem áreas com estação seca mais profunda, mais pronunciadas. Nessa área, a vegetação tende a ser menos densa, mais espalhadas, com queda de folhas das árvores no período de seca. Na foto, árvores com poucas folhas em Januária, Minas Gerais. Foto de 2014, que é essa que está aqui. Essa fotozinha amarela, que é meio seca. Desse outro lado, nós temos... Voltei, Taislane disse que voltou. Desse outro lado, aqui nós temos 7 das 12 bacias hidrográficas no Brasil e os cursos de importantes rios como Paraná, São Francisco, Tietê, Ribeira de Iguapé e Paraíba do Sul fazem parte do bioma da Mata Atlântica. A variedade de formas de relevo e a rica drenagem do bioma estão relacionadas ao clima em geral, marcados por... Tem um dizerzinho aqui, isso. Pronto. Marcados por chuvas. Os remanescentes da Mata Atlântica são importantes da formação dos rios e cachoeiras, cujas águas são responsáveis pelo abastecimento de milhões de pessoas que vivem no domínio atlântico. Áreas de maior concentração populacional do território brasileiro. Na foto, vista a área do rio Ribeira do Iguapé e no município de Eldorado, São Paulo, foto de 2016. Então, isso aqui, ó, tá mostrando, tá vendo? Essa foto que tá aqui. Isso, aqui. Pode ser encontrada na Mata Atlântica aproximadamente 20 mil espécies de plantas desse total. Cerca de 8 mil espécies vivem apenas nesse bioma. São endêmicas. Na Mata Atlântica, há 270 espécies conhecidas como mamíferos, 992 espécies de pássaros, 197 espécies de répteis, 372 espécies de anfíbios e em torno de 350 espécies de peixes. Veja a seguir alguns animais encontrados na Mata Atlântica. Então, a gente está vendo aqui, ó, o mico-leão, na reserva biológica Poço das Antas, no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma foto de 2016. Aqui é o mico-leão. Aqui, Araçari Banana, no Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto é de 2018, Araçari. Aí, vai marcando, por favor, passa aí mais adiante para mostrar o restante dos bichos. Isso é a onça. A onça pintada, no Parque Nacional do Iguaçu. Isso. A onça pintada, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná.
Foto de 2011. Maria Leque, na Mata Atlântica Paranaense. Foto 2015. Esses animais são os animais que se encontram na Mata Atlântica, viu? Fora aqueles outros que ele falou, né? Além das espécies vegetais e animais, a Mata Atlântica abriga diversas comunidades de caiçaras, quilombolas, roceiros, caboclos, ribeirinhas, bem como povos indígenas e outros grupos cujas tradições culturais estão ligadas à existência da mata. A mata, então, aqui, ó, repetindo aqui, a Mata Atlântica abriga diversas comunidades. Então, esses caiçaras, esses quilombolas, são descendentes, viu? Os quilombolas é do quilombo, pessoa dos quilombos, né? Os caboclos, ribeirinhas, são tudo povoação. E os povos indígenas. A Mata Atlântica hoje, pouco resta da Mata Atlântica em relação à área total que ela ocupava antes da colonização, do povoamento e da exploração econômica, realizados ao longo de mais de 500 anos de história. Hoje é apenas com 8,5% dos remanescentes florestais tem mais de 100 hectares. Existem poucas áreas contínuas da Mata Atlântica. Normalmente, elas estão distribuídas, a maioria estão distribuídas a maiores altitudes do relevo, como a Serra do Mar, como a Serra do Mar, que se estende do norte do estado de Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro, e o Vale do Ribeira Lagamar, entre o sul do estado de São Paulo e o norte do estado do Paraná. Por exemplo, em geral, a mata se encontra de forma espessa, em pequenas áreas espalhadas pelo território de alguns estados. Observe no mapa a seguir os remanescentes florestais da Mata Atlântica. Então, aqui, ó, esse é o mapa do Brasil, né? Onde ele faz os biomas da Mata Atlântica. Então, essas áreas de verde são coberturas originais, as áreas que são verde. Verde claro, né? Os remanescentes florestal é a que está de verde escuro. Esse bem pequenininho aqui, ó, esse verde escuro, certo? Lá em cima um pouquinho, remanescentes florestal. E as áreas urbanas é o que está de vermelho. Os pontinhos vermelhos são as áreas urbanas. Então, a gente vê que está bem, né? Devastadazinha aqui, ó. Bem pouquinho. Então, a gente está vendo aqui um pouquinho na Paraíba, um pouquinho em Pernambuco, em Alagoas, né? Sergipe, na Bahia. Também temos no Piauí. Aí vem descendo, Minas Gerais tem mais verdinho. Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá vendo? Então, a gente tá vendo aqui São Paulo, também tem um pedaço. Aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vem. Eles examine o mapa. Examine o mapa. Bioma Mata Atlântica 2015 e 2016. O que as áreas nas cores verdes escuras e verdes claras representam? Compare as duas áreas citadas acima e responda. Qual conclusão podemos tirar sobre o território ocupado pela Mata Atlântica antes da colonização europeia e atualmente? O que a gente pode tirar essa conclusão? Com base na análise do mapa,
Quais estados brasileiros representam mais concentração de remanescentes florestais? Então, vamos ver. O que as áreas nas cores verde escura e verde clara representam? A gente viu que na verde escura é a cobertura original, não é isso? Aliás, na verde clara é a cobertura original e na verde escura são os remanescentes florestais. E a vermelha é a área urbana, né? Aí ele diz, compare as duas áreas citadas acima e responda. A conclusão, podemos tirar sobre o território. O que a gente pode tirar sobre o território dessa Mata Atlântica? Antes da colonização europeia, será que ela era mais assim, vamos dizer assim, tinha mais floresta ou tinha menos floresta, né? A gente vê essa comparação, né? Se era mais cheia, como diz a história, né? A gente está vendo que ela está um pouquinho devasta, né? Com base na análise do mapa, qual estado brasileiro representa a maior concentração de remanescentes florestais? Então, a gente está vendo aqui, nós temos os estados do Paraná, Santa Catarina, né? Não, dos remanescentes florestais, a gente está vendo também um pouquinho. E, deixa eu ver, lá, Bahia não tem, mas só tem aqui, ó. Só tem aqui, Santa Catarina, dos remanescentes florestais. Então, Santa Catarina pegando um pouquinho, depois Rio de Janeiro. Então, ele diz, o texto a seguir explica como foi o processo de devastação da Mata Atlântica. Durante 500 anos, a Mata Atlântica propiciou o lucro facial. Ainda no século XVI, houve a extração predatória do pau-brasil, utilizando para tintura de tecidos e construção. A segunda grande investida foi a produção da cana-de-açúcar. Grandes áreas de matas atlânticas foram destruídas, não apenas para abrir espaço para os canaviais, mas também para alimentar as construções dos engenhos e as fornalhas da indústria de açúcar. O descanso ambiental era tão grande que até o final do século XIX, em vez de alimentar as caldeiras dos engenhos com o próprio bagaço da cana, prática rotineira no Caribe, optava-se por queimar árvores para servir de lenha. Então, ele está dizendo que essa devastação da Mata Atlântica, ele diz, né, que foi a extração predatória do pau-brasil. Quer dizer, tiravam sem nem pensar que ia fazer falta. Era tanto pau-brasil, mas eles tiravam achando que não ia fazer falta, eu acho. E depois eles abriram o caminho também para fazer o plantio da cana-de-açúcar, como ele está explicando. Mas, como se diz, foram destruídas apenas não foram só para isso. E o espaço para os canaviais. Aí ele diz que era tanta mata, que eles pegavam, faziam a fornalha, ao invés de queimar o bagaço do açúcar, eles queimavam, né, o pau-brasil. O descaso ambiental era tão grande que até o final do século XIX, em vez de alimentar as caldeiras dos engenhos, tá vendo? Com o próprio bagaço da cana, prática rotineira do Caribe, optava-se por queimar árvore para servir de lenha. Então, em vez de fazer isso aí, botava o pau-brasil. E aí houve essa devastação imensa, né? E até hoje está do jeito que está. Aí ele faz, no século XVIII,
foram as jazidas de ouro. Marconildo vai ter que passar mais a página. Vê se Marconildo aí, tá, gente? Para eu continuar a ler. No século XVIII, foram as jazidas de ouro que atraíram para o interior um grande número de colonos. A imigração levou a novo isso. Vale. Sim. Levou a novo desmatamento, que se estenderam até os limites com o cerrado, para a implantação da agricultura e pecuária. No século seguinte, foi a vez do café, que exerceu um grande impacto sobre a Mata Atlântica. E então, já na metade do século XX, chegou a vez da extinção da madeira. Aí aqui, né, ele diz, indique quais atividades contribuíram para a devastação da Mata Atlântica, segundo o texto. Então, qual foi o que houve? A devastação, quer dizer, foi a abertura ao plantio da cana-de-açúcar, foi a queima do pau-brasil, né, da madeira, que eles tiravam, né, foi, e depois veio também, como ele está falando aqui, os colonos, teve plantio do café, depois a gente viu, foi, aí ele diz, o descaso do ambiental, sim, veio os colonos, veio o plantio do café, veio a agricultura e a pecuária. Então, tudo isso foi o que indicou. No texto citado, outro bioma que existe no Brasil é o bioma, esses quais são as suas características. O texto é citado como bioma existente no Brasil. Que bioma é esse e quais são as suas características? Observe o gráfico a seguir o que ocorreu. Então, vamos ver o gráfico. Ele diz bioma da Mata Atlântica e o desmatamento no período. Olha só a escala como é, tá vendo? O estado mais devastado, 100 km², de 2016. Então, aqui, olha. Quando começou, era 5.364.800. Aí veio descendo, tá vendo? Olha a queda daqui de 4 para 1, como foi enorme. Isso foi em 1985. Depois tivemos 1900, 1985, 1900. Tá vendo a queda? Aí nós temos em 2000, como já era grande a devastação, 2005. E aí, ó, tá vendo? Foi descendo, até 2016, como foi caindo. Aí ele diz que a Bahia, né, o estado mais devastado foi Bahia, depois em Minas Gerais e depois Paraná. Os que estão em devastação. Aí Marconildo passa mais um pouquinho para a gente ver. Aí ele diz, uma colônia, 2 estados. O sistema do governo geral durou mais de 2 séculos na América Portuguesa, mas passou por modificação ao longo do tempo. Entre 1572 e 1578, a coroa subdividiu o governo geral para tentar tomar mais eficaz a administração de sua extensa colônia. Foi criado um governo do norte, com sede em Salvador, e um governo do sul, com sede no Rio de Janeiro. A medida não alcançou os resultados esperados, e o governo foi reunificado, com sede em Salvador. Em 1621,
a coroa criou duas unidades administrativas, pois o Tratado de Tordesilhas não era mais válido. A região que veio da Amazonas ao Ceará, atuais, foi denominada Estado do Maranhão, com capital de São Luís. Mais tarde, foi denominada Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém, a região entre os atuais estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Correspondia ao estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774. Então, uma colônia, dois estados. Por quê? Porque ele disse que o governo geral durou mais de 2 séculos na América Portuguesa. Então, aí passou por modificações ao longo do tempo, entre 1572 a 1578. Aí a coroa foi subdividida, né? Então, o governo geral, para tentar tornar mais eficaz a administração de sua existência, na colônia, foi criado o governo do Norte, com a sede em Salvador, e o governo do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Por isso que ele diz, uma colônia, 2 estados. Aí, em 1621, a coroa criou 2 unidades políticas administrativas. O Tratado de Tordesilhas não era mais válido. Então, esse Tratado de Tordesilhas era quando foi dividido Portugal e Espanha, né? Aí ele diz, o Tratado de Tordesilhas não era mais válido. A região que vai do Amazonas ao Ceará, atuais, foi denominada Estado do Maranhão, com a capital São Luís. Mais tarde foi denominada Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. Então, aqui tem, agora a gente vai ver a divisão em 2 governos gerais. Vamos ver o mapa. Aí, passa mais a página aí, Marconi, por favor, para a gente ver o mapa, dar uma lidinha no mapa. Aqui nós temos o governo do Norte. Aí aqui a gente tem, ó, São Luís, lá em cima. Aí a gente tem Natal, Olinda, Recife, só não tem Paraíba. Salvador, Porto Seguro, né? E o governo do Sul. Aí, Marconildo, passa aí uma página, por favor, viu? Para a gente ver. Marconildo, passa a página aí, por favor. Vou botar o fio de molho no vinagre um pouco, hein? Bota no vinagre. Cozinha no vinagre. Para ficar mole. Aí não bota mais nada, né? Bota tempero somente. O tempero, né? Ele liga as fome. Não. Fome do mar. Ele de tarde ele disse que ia ligar para mim, rapaz. Ah, sim, tá certo. Marconildo, passa a página aí, por favor. Isso. Aí a gente tem a divisão em 2 governos gerais, que foi de 1572 a 1578. Aí a gente tem o governo do Norte, que é São Luís, né? E acá nós temos Belém, né? Aqui é o domínio espanhol, que é aquele que ele falou sobre o Tratado de Tordesilhas, está vendo? A divisão aqui no meio do Tratado de Tordesilhas. Aí nós temos Natal, Olinda, Recife, nós temos Salvador, Porto Seguro. E no governo do Sul, nós temos Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e São Vicente. Aqui. Nesse outro mapa aqui, nós vamos ter o quê? A América Portuguesa, limite e divisão administrativa. Então, é o quê? A gente vai ver, aqui é o mapa. Esse mapa
essa parte amarela aqui são os estados do Brasil de 1621 a 1774. Então, vice-reinado a partir de 1760. A parte toda amarela aqui, que são esses estados, tá vendo? Vila Bela, viu? Vila Salvador, essa parte todinha aqui onde tem. A parte lilazinha, que é aquela roxinha que tem essas duas setinhas aqui, né? Aí a gente vai ver que é os estados do Grão-Pará e Maranhão, de 1621 a 1772, denominando o estado do Maranhão até 1737. 1 minuto, viu? Certo. Aí nós temos os estados do Maranhão e Piauí, de 1772 a 1774, que é a parte clara. Nós temos os estados do Grão-Pará e São José do Rio Negro, de 1772 a 1774, e o de laranja é a área disputada entre Portugal e Espanha, que esse pedaço que nós temos aqui é esse laranja. Vai ser disputado entre Portugal e Espanha, que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, dá tempo de passar outra página? Dá nada, vai cair agora. Tá certo, tá. Tchau, gente. Tchau. Qual é a professor? do ano, viu? Sexto, Tchau, professor. Tchau. 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 Vai ter mais